Estamos aqui ao vivo, diretamente, mais uma vez, dos estúdios da Willow. Estou aqui hoje para levar um papo super bacana com dois brothers, amigos meus. Um que é um ex-executivo do mercado cervejeiro, um cara que criou grandes marcas, que trouxe aí uma grande transformação no mercado de cerveja. Vocês devem conhecer ele, daqui a pouco eu falo quem é, só esperando o pessoal chegar aqui. E também estou aqui com o meu amigo... fundador de uma startup, que é uma plataforma que conecta cervejarias artesanais ao mercado consumidor, ao consumidor direto. E nós vamos falar hoje aqui de startups, transformação digital, de um universo, de uma indústria que é altamente tradicional. Tem uma galera que está chegando aí, obrigado pela audiência. Estamos entrando aqui ao vivo agora com... Deixa eu ver aqui. Fala, Douglas. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem, Feijó. Como é que você está? Prazer aí, um abraço a todos. Prazer em participar aqui. Fala, Felipe. Como é que você está, meu amigo? Beleza? Tranquilão? Fala, galera. Boa noite. Fala, Feijó. Fala, Douglas. Como vocês estão? Hoje nós vamos trocar um papo danado aqui. Só apresentando para quem está aqui comigo, o Douglas Costa. Ele é ex-executivo do Grupo Petrópolis, foi diretor de mercado, foi vice-presidente também de marketing da Skin Cariol, criador aí de umas grandes marcas. Vai contar um pouco para a gente aí como é que ele criou a marca Petra, como é que criou a Eisenbahn, o TNT. E eu estou aqui com o Felipe também, que é um brother, meu parceiro, de Founder Institutes, né? Acelerou comigo uma startup no ano passado, mas que está há 3 anos, ex-Ambev também veio da Ambev, cuidava da conta da Labar, a parte financeira, né, não, Felipe? E que aprendeu pra caramba para criar aí uma startup, né, e de sanar uma dor do mercado que não tem nada a ver com o mercado mainstream, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E está focado aí em resolver uma dor extremamente relevante aí de distribuição de cervejarias pequenas, e é o Felipe da Beer Cap. Seja bem-vindo, Felipe, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Valeu. Galera, já tem uma galera que está assistindo a gente aqui. Fala um pouquinho aí, Douglas, conta a sua história, daqui a pouco o Felipe também conta um pouquinho a dele, eu só fiz um apanhado aí, vamos contando um pouquinho aí. Legal, a história basicamente, a minha carreira toda foi dentro do universo de cervejas, né? 20 anos de experiência aí, tanto na parte de marketing, que é a minha formação de base, né? E aí tive, do decorrer do desenvolvimento da minha carreira dentro das cervejarias, aí eu tive bastante oportunidades, né? E aí a gente foi... tendo a possibilidade de entrar em outros assuntos que não eram só marketing, então, inteligência de mercado, leitura, né, entender o que é esse mercado consumidor de cerveja no Brasil, né. Lá atrás era extremamente desafiante, com a Ambev com praticamente 70% de market share, né, e a partir disso a gente foi desenvolvendo aí estratégias baratas até, inovadoras, né, para que a gente pudesse, de alguma forma, se destacar nesse mercado de cervejas tão competitivo. Tanto na parte de desenvolvimento de novos produtos, novos conceitos, novas embalagens, né, como também no desenvolvimento de estratégias de distribuição, né. O grande desafio do mercado de cerveja, além de produzir as cervejas, né, mas o maior desafio realmente é como é que você faz os produtos escoarem, né, a mais de 1.200.000 pontos de venda desse país, né? Então, uma capilaridade muito grande, né? Como é que você traça estratégias básicas de desenvolvimento de cada uma marca de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua plataforma estratégica, dentro de determinados canais, né? Então a experiência nossa foi muito vasta nesse sentido, tanto no Grupo Petrópolis, onde a gente também trabalhou e incrementou o portfólio da companhia com
produtos não alcoólicos, né? Um deles bem conhecido aí como o TNT Energy Drink, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. Tinha uma estratégia de portfólio, mas também uma estratégia também de criar produtos que ajudassem a minimizar custos e maximizar a cadeia de distribuição da empresa. Depois, na Brasil Kirin, a gente aí pegou um cenário bastante desafiador, né, e a gente conseguiu aí também estar desenvolvendo muitas estratégias que hoje ainda vêm sendo aplicadas, né, pela Heineken, que foi quem recentemente comprou as operações da Brasil Kirin, e vem hoje se despontando no mercado aí com a própria marca Heineken e levando algumas das outras marcas que vieram do grupo Skin Cariol, como a Eisenbahn, que é bastante conhecida, e assim por diante. Acho que tem bastante coisa para poder contribuir hoje. Beleza. E aí, então, assim, quer dizer, eu acho que já tocou num ponto aí que é fundamental, que é um pouco da base do que a gente vai conversar hoje aí, né, da questão da distribuição, né, do desafio, não sei se é claro para todo mundo isso, mas a gente vai voltar nesse assunto ainda daqui a pouco aí. E queria que o Felipe também falasse um pouquinho da sua história aí, contasse um pouco como que está, fala um pouquinho da Beer Cap, né? Conta aí como é que ela se insere aí nessa questão do vamos lá. mercado de distribuição. Até meus 18 anos eu nem cerveja eu tomava. Tá perda de tempo. Pois é, né? Aí a educação familiar lá em casa era meio firme. Aí faculdade, né? Você começa a degustar e aprender a tomar cerveja. Me formei na Facamp, fui trabalhar, logo depois fui para a Ambev, fiquei 3 anos por lá. Hoje, daí, logo depois, eu já com essa vontade de empreender, depois da Ambev, eu fui abrir uma construtora, trabalhar com os meus pais, abrimos uma construtora, fiquei 7 anos com ela, e no finalzinho dela, já estava com vontade de fazer alguma outra coisa, e com um outro amigo meu, a gente buscando já apaixonados por cerveja, a gente buscava onde comprar cerveja artesanal de qualidade e não achava, não tinha essa conexão. E aí que surgiu a ideia da Beer Cap, e hoje, infelizmente, esse amigo meu nem está mais com a gente, mas a ideia surgiu e foi desenvolvendo até que surgiu a Founder, e a gente passou no programa de aceleração, nos graduamos junto com o Feijó, e estamos aí no mercado. A Beer Cap hoje está acontecendo. Ela une aí as microcervejarias com o consumidor de cerveja artesanal. E a gente conseguiu criar essa conexão aí entre as pequenas com o consumidor final, de uma forma um pouco diferente. É um pouco disso daí que a gente já começa a entrar aqui. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque aqui a gente tem de um lado aí uma experiência de um determinado produto, né, no caso de cerveja que nós estamos falando. E sempre tomando né? Uma experiência executiva, claro, né, afinal de contas nós estamos aqui para fazer isso. Experiência na vida executiva, entendendo o mercado de distribuição da escala, e também a história do Felipe, que é um empreendedor, né, e que também aí está com o mindset da nova geração, que já está trazendo conceitos de startup, de tração, nós vamos falar um pouquinho de investimento também, e que vem aí trazer basicamente aquilo que é uma proposta de valor do nascimento de uma startup, né? Quando a gente fala em startup, nós não estamos falando só de empresa de tecnologia, nós estamos falando de um mindset que procura resolver uma dor real da sociedade, né? E que tenha aí sempre a possibilidade de escala e de repetibilidade. E a Beer Cap, ela começa um pouco com essa ideia, né, de resolver um problema de duas pontas aí, que é justamente o grande problema que as cervejarias pequenas têm de distribuição, e por outro lado, do consumidor de cervejarias artesanais que consomem variedade, né? Então, vou abrir o papo agora aqui para a gente começar a trocar ideia e contar um pouquinho como é que é isso daí. Fala um pouquinho da Beer Cap, conta um pouquinho aí como que é, um pouco das dores aí, como é que você vê aí, o que você identificou, e a gente vai conversando e vamos trocar, ver se a gente consegue
trazer um pouco de experiência da distribuição de larga escala e como que a gente, na distribuição do pequeno, está usando tecnologia. Legal, vamos lá. Quando a Beercap surgiu, a nossa ideia era um simples marketplace em que as cervejarias conseguissem chegar no consumidor só através da plataforma, sem a gente se mexer muito mais do que isso. Era criar realmente um link simples e dar essa possibilidade para elas. Só que, entrando mais no mercado, a gente percebeu que, na verdade, isso não era possível. Hoje, a grande dificuldade que as cervejarias têm é a logística mesmo, né? Então, ela atingir o consumidor final, o B2C, era algo bem difícil para todas as micro cervejarias. E aí que nós precisávamos mudar a forma de trabalhar para conseguir atingir a cervejaria de forma decente. E nós começamos a mudar um pouco a forma de trabalho e criamos hubs, né, em locais específicos para receber essas cervejas e distribuir de forma rápida a cerveja regional. E nós assumimos a logística das cervejarias. Então, hoje a Beercap não é só uma empresa de divulgação de cerveja, mas ela também distribui essas pequenas cervejarias que hoje tem no país, que está crescendo. Então, de uma maneira simples, como é que funciona? As cervejarias locais aí, né, Felipe, do entorno, elas que têm essa dificuldade de encontrar um canal de venda e distribuição, elas trabalham em parceria com a Beercap é um marketplace e consegue conectar o consumidor. E como é que funciona hoje, né, para o consumidor? Como é que está funcionando a entrega e tal? Tem um diferencial aí que eu acho que é a grande proposta de valor da Beercap aí. Então, a nossa proposta é entregar uma cerveja de qualidade em até 1 hora em qualquer lugar do Brasil. A gente age regionalmente, mas pensa no Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem 2 hubs, um em Santos e um em Campinas, e a Beercap recebe as cervejas das micro só, né? A gente só trabalha com micro e não cervejaria, e nós recebemos e distribuímos em até 1 hora. Essa é a nossa pegada. Entregar uma cerveja gelada, de qualidade. Você está ali na sua casa com seus amigos ali, entra na plataforma que está aí, que a gente colocou na tela aí, quem quiser entrar, insere o seu CEP e ali mapeia as cervejas que estão disponíveis naquela região. Exatamente. A primeira coisa que você faz é colocar o CEP lá, e daí as cervejarias da sua região vão aparecer lá na sua tela. Bacana demais. Aqui a gente está vendo aqui gente comentando aqui que gosta de cerveja artesanal, etc. Ô Douglas, você que veio aí de outro mercado, você que veio de grandes distribuições, né? E você já até tocou no assunto aí no primeiro instante, né? A gente falando porque o grande desafio de você escoar um produto como esse, que eu acho que é porque é um produto de consumo muito rápido, né? Sim. E de grande volume realmente de consumo e tal, né? Mas assim, apesar de ser um mercado extremamente amplo, tem poucos players aí, né? E eu acho que a briga, né, pelo market share, briga pela coisa, fica justamente em cima da distribuição. Sim. Como que era o desafio da distribuição alguns anos atrás, né, antes de todo esse movimento que a Ambev fez de aquisições, tal, e que transformou a Ambev na Inbev, né, Interbrew, né, enfim. Certo. E isso até a gente chegar nos dias de hoje, agora, nesse momento em particular, com tudo que a gente está vivendo, com o desafio de distribuição, como é que fica isso? E como é que você vê um pouco das transformações que de inovação que a gente pode trazer para esse mercado aí? Você que é um especialista. Ao longo da experiência, na verdade, a gente vê o seguinte, né? Realmente o ponto da distribuição, ponto nevrálgico do mercado de cervejas, né? Hoje, você montar uma linha de produção, seja ela do tamanho que for, é algo, entre aspas, simples, porque você tem fornecedores do mercado
que estão extremamente aptos a montarem uma linha de produção de cerveja, seja do tamanho que for, né? A produção também não é nada complexa, né? Você tem benchmark espalhado pelo mundo inteiro aí, né? Para você poder entender e ter receitas dos diversos tipos de cervejas que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, né? Até um tempo atrás, basicamente, se falava de uma dominância total da cerveja mainstream, né? A mainstream, que a gente chama de mainstream, são cervejas Pilsen, de alto volume, né? Que agora estão passando por uma transformação também, né? Que agora começam a caminhar no conceito de ser puro malte, né? Então também tem uma mudança. Sim. Mas realmente o desafio de distribuição é muito grande. Eu me lembro de uma passagem na minha vida executiva em que a gente estava discutindo muito essa questão de distribuição, e eu fui numa reunião na sede da Kirin em Tóquio, e a primeira pergunta que eu fiz para os japoneses foi: quantos mil pontos de venda vocês atendem aqui? E eles me responderam 40 mil pontos de venda, né? Eu falei, então, você pode entender a complexidade do nosso negócio no Brasil, que nós estamos falando de 1.200.000 pontos de venda, né? Isso desde uma portinha pequena, né, desde um ambulante, até grandes redes de supermercado e assim por diante. O desafio da distribuição é grande porque é onde a gente tem uma menor margem, né? É onde, dentro do processo e da cadeia de produção e distribuição de cerveja, é onde você tem as margens mais apertadas. E nós estamos falando de milhares de caminhões espalhados pelas ruas, nós estamos falando de uma equipe de venda gigante, né? E que isso no dia a dia gera aí uma quantidade enorme de custos, e a gente tem que ter... o desafio não é só chegar, o desafio é realmente como é que a gente é eficiente, né, em termos de resultado, né? Senão, tudo aquilo que a gente ganha, né, desenvolvendo tecnologias novas, tecnologias modernas, de alta velocidade em linhas de produção, a gente perde tudo na distribuição, né? E vejo uma conexão aí importante, viu, Felipe, né, do foco também da BierCap ser um foco de cervejas artesanais. Nada impede que você tenha algumas marcas consagradas do mercado que tem distribuição nacional pelas cervejarias. Constantemente, dentro da experiência, a gente sempre buscou também outras alternativas inteligentes de distribuição que não fossem só as alternativas triviais que a gente tinha dentro do mercado, né? Ou seja, uma equipe de vendas que vai atender pontos de venda dentro da curva, né, que a gente coloca lá, de uma curva ABC, produtos que são identificados e tem lá a sua colocação e o seu foco dentro do perfil desses pontos de venda. Mas eu acho que, como as grandes cervejarias fazem, a BierCap também é uma coisa que pode pensar nisso, também levar algumas cervejas de marca que sejam marcas conhecidas do mercado. Não tanto as mainstream, mas cervejas, por exemplo, como a marca Eisenbahn, como Petra Premium e assim por diante, que vão ajudar no dia a dia, que vão ajudar a gerar volume, né, e criar uma base aí de distribuição para que você possa conectar também, junto disso, a distribuição das cervejas artesanais especiais, como a gente chama, né, que é o foco, obviamente, da BierCap. Então, a gente não descarta, olhando como uma visão de grandes cervejarias, também está utilizando canais que sejam canais diferenciados, né? E se o propósito é chegar até o consumidor de uma forma eficiente, com produto gelado, né, isso é uma forma de chegar que seja interessante também para as grandes cervejarias, né? Então, na verdade, não é um business que vai diferenciar, é um business que vem somar, né? E aí eu vejo muito disso, Feijó e Felipe, quando a gente fala muito da questão de startups e tudo,
toda essa revolução tecnológica, né, e revolução de conceitos que estão vindo, não só tem o foco na criação de novos negócios, mas sim a criação de novas alternativas, né, que muitas vezes são alternativas que são plugadas a grandes empresas e que são formas, né, de distribuição e são formas de pensamento e de solução para alguns problemas que até grandes empresas têm, né? Então, eu, na minha visão, principalmente na questão de startups, né, e como é que a gente faz a conexão de startups com hoje todo mundo, né, eu vejo de duas formas, né, como eu falei. Então, soluções efetivamente de negócios novos, né, e soluções como ferramenta a negócios já existentes, inclusive que vêm solucionar algumas dificuldades do dia a dia, em que grandes empresas não poderiam ter o foco de parar e pensar nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão dessa forma, né, que eu acho que é o foco aí do que a gente está vendo acontecer no mercado. Beleza. Fala aí que agora a gente mexeu num vespeiro aí, não é não, Felipe? Manda bala aí. Na verdade, você me deixa numa sinuca de bico aqui. Falar aqui. Querer colocar... Existe uma rixa grande entre as cervejas de né, e as artesanais. Juntar as duas pelo próprio complicado, né? O próprio consumidor ele faz uma distinção, né, entre... Exatamente. O consumidor muitas vezes não gosta de misturar e não aceita esse tipo de situação. Uhum. E a gente acaba focando um pouco mais nesse consumidor de artesanais só. Sim. Mas existe uma necessidade para o mercado crescer e se tornar sustentável, de transformar esses consumidores de cervejas do dia a dia em consumidores de cervejas artesanais, né? Hoje a gente tem no mercado de artesanal 1,8%, 2% de share, e precisa crescer muito. Comparado com o mercado americano, por exemplo, hoje eu estava lendo, tem o mercado americano nos Estados Unidos, no país inteiro é de 13%. O market share de artesanais? 13%? No Brasil nós estamos com quanto? No Brasil a gente está com 2%. Existem algumas variações aí tem gente que fala um pouquinho mais, tem pesquisas que falam um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso. E essas pessoas que consomem essas outras marcas, elas precisam começar a consumir para o mercado se tornar sustentável, senão ele não vai aguentar essa bolha de crescimento de cervejarias que a gente está tendo hoje. Os consumidores, não adianta a gente só ter cervejaria se a gente não tem o mercado final, né? Precisa criar esse mercado, as pessoas precisam começar a entender o valor, por que elas são mais caras, e assim, com o consumo aumentando, a gente cria uma economia de escala e diminui o custo de produção e acaba também diminuindo o preço final e aumentando esse volume aí de venda. É um ciclo que precisa entrar para começar a funcionar o mercado também. Ele não é viável nos 2%. Sim. Não é viável. Não. Com a quantidade de cervejaria que tem, vai criar uma bolha. Por mais que a gente goste desse papo de cerveja, a gente gosta de beber, a gente às vezes acaba se empolgando aí um pouquinho, né, com as questões de ordem das preferências e tal, mas trazendo um pouco para análise de negócios, né, o que eu acho que é legal a gente salientar aqui dentro das duas visões aqui, né? Uma coisa é quando a gente tem a distribuição de larga escala, né, de grandes cervejarias, nós estamos falando de ativos reais que sejam capazes, né, de promover essa distribuição, né? Produção em larga escala, você tem gente para produzir, você tem equipamento, você tem caminhão na rua, você tem caramba quatro. Dinheiro, né, sendo movimentado, obviamente, você tem aí margens, cada 1% de market share no mercado desse, acho que é milhões de litros aí, né, são
significativo. E na outra ponta, quando a gente está falando aqui da dificuldade daquele cara que começa por hobby, basicamente, lá, produzir a sua receita ali e tal, ele tem ali uma produção bacana, que ele dá para um amigo, para outro, daqui a pouco ele começa a crescer um pouco mais, e quando ele começa a tomar o gostinho para vender a coisa, tá, como é que eu vendo? Ele vai vender para um amigo, outro, e aí, quer dizer, talvez a ideia, né, de uma plataforma com essa proposta que seja, e aí eu quero trazer um outro conceito que a Beer Cap propõe aí, que é o beba local, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Acho que o legal, né? A possibilidade de escalar a logística da Beer Cap, que também tem um lance muito interessante por trás aí, porque a distribuição é feita dentro de um determinado cluster, né? Então, você está ali, você recebe cervejas da região e você atende a maior parte do seu volume para os consumidores que estão ali naquele entorno. E aí, você tem hubs de distribuição que permite uma escala, inclusive global, até da plataforma poder atender. Então, é uma outra pegada, né? Você não tem deslocamento de grandes escalas, de grandes volumes, porque ela vem como uma solução justamente no formato de rede, realmente, né? E é essa que eu acho que é a grande pegada e acho que é a grande mindset que se diferencia do mercado tradicional. Esse é o grande diferencial da maioria, eu acho que de todas as plataformas online que a gente tem hoje no mercado. A forma que a gente vende, a forma que a gente distribui é localmente. Nossa comunicação e nossa pegada é no consumo local, é o famoso beba local, né, drink local, que vem, não vem do Brasil, na verdade. Esse é uma cultura dos Estados Unidos, da Europa, de consumir as cervejas da região. De antes de você começar a conhecer todas as outras cervejarias, você conhece as cervejarias da sua região. É uma grande dificuldade que as pessoas têm. Eu falo isso, meu pitch começa assim, né? A gente brinca. Se as pessoas conhecem pelo menos a cerveja da região, geralmente não conhecem. Então, o cara de Campinas não conhece as cervejarias daqui, de Campinas. Isso é muito ruim para o mercado regional e a gente incentiva isso, né? A gente incentiva o consumo dessas cervejarias. E a forma que a gente distribui também acaba que não onera o preço final, né? Então, a galera não quer gastar com frete e isso a gente não tem. Então, ou é frete grátis ou o frete é super barato. Então, dá uma ajuda aí tem uma pegada também de desenvolvimento sustentável da economia regional, essa, né? Claro. Isso daí a economia local, aí que é muito bacana. Exatamente. Isso é um movimento global, né? Do consumo regional, independente do produto, mas as pessoas começarem a consumir os produtos da sua própria região. Legal. É isso que a gente nessa pegada que a gente vai. Dentro da ideia aí, né, chamar um pouquinho da história aí, daí acho que o Douglas acompanhou muito o processo de formação praticamente do Grupo Petrópolis, né, da cerveja de Itaipava e tal, né? A Itaipava, pelo que eu sei, tem uma história, ela começa de uma maneira muito parecida com essas que a gente vê hoje, né, na formação das cervejarias, né, Douglas? Você tinha ali, depois você conta um pouquinho, mas você tinha ali uma micro cervejaria que atendia alguns amigos ali, que eram investidores, e que depois acabou sendo comprada. É isso mesmo? Como é que funciona? Isso aí. Basicamente, eram alguns investidores ali da região de Petrópolis mesmo. Petrópolis é muito conhecida pela questão da serra, das águas, da pureza das águas, né? E Itaipava começou ali, né? Uma brincadeira, entre aspas, de alguns amigos investiram numa cervejaria realmente muito pequena, né? A sua produção atendia basicamente os entornos ali de Petrópolis, né? E Itaipava, né? Que Itaipava é um distrito de Petrópolis. E isso lá atrás despertou a atenção de um grupo que se originou de distribuição de cerveja, tá? E onde houve, naquele momento, a aquisição da marca. E a gente teve todo o cuidado de fazer o step by step, para que a gente não perdesse essas características, né? Até porque existia uma curiosidade,
Na verdade, Itaipava, ela tinha um hubzinho de vendas ali no local e em São Paulo, capital, Vila Madalena. Por incrível que pareça, a marca chegava até ali e era extremamente valorizada, né? E ela deixa de ser artesanal na medida que o conceito de distribuição vem e se aplica realmente, que ela ganha escala e vai competir com as outras, né? Exatamente. Então, ali a gente pode dizer que Itaipava foi um grande exemplo daquilo que se partiu do artesanal, com discurso de artesanal e de atributo, né, da água de Petrópolis, né, e que veio batendo por muito tempo. A estratégia de desenvolvimento da marca foi sustentada nisso, né, e que depois, obviamente, a gente entendeu que ela tinha punch, a gente conseguia, foi caminhando com a marca e abrindo aí para um consumo, na verdade, nacional, e ela passou a ser uma marca, entre aspas, de artesanal para um mainstream, diferente do que hoje é o conceito de artesanal, né? Realmente artesanal, o consumidor busca realmente aquilo que é diferente, aquilo que é produzido em pequena escala, tá? Felipe, não precisa se assustar. Quando eu falei para você que o portfólio pode ser composto com algumas marcas de um tamanho um pouquinho maior, mas desde que elas passem pelo filtro e não tenham uma característica de mainstream. Obviamente, você não vai ter mainstream dentro do Beercap. Tem marcas, por exemplo, outro exemplo é a Eisenbahn, que era uma marca extremamente pequena. A Eisenbahn recentemente teve um crescimento de mercado, tá? Era uma marca produzida ali em Santa Catarina, aonde basicamente ela é produzida num galpão, tá? Menor do que a da Belo Horizontina, e uma cerveja realmente que tinha uma boa qualidade, né? E a gente entendeu que ela ali foi escolhida, ela tem toda uma questão do histórico dela. Você vai lá até onde ela é produzida, o berço dela hoje ainda é pequeno, você tem um restaurante ali dentro, e você compra souvenirs da marca e assim por diante, né? E ainda ela tem um pouco desse conceito artesanal, que depois a gente entendeu que valeria a pena estender isso para o mercado devido ao crescimento de Heineken, né? Então a gente entendeu que ela poderia deixar de ser artesanal e passar a ser uma cerveja, aquilo que a gente chama especial. E para vocês terem uma ideia, no reposicionamento de preço, a gente cresceu ela em 700% no volume, tá? Mas quando a gente fala realmente de cerveja artesanal, é exatamente o que você falou, é aquilo que o consumidor busca. São cervejas diferenciadas, cervejas que são desenvolvidas, né, produzidas ali em caráter de pequeno volume, né, e onde o grande charme e o grande desafio, né, tá procurando manter essa característica das cervejas, né, e que realmente aí a distribuição é algo que é fundamental para poder sustentar o negócio, por menor que seja. Então, essas cervejas são essenciais para o mercado, na verdade, né? Sim. Heineken, Eisenbahn e a Vals, a Colorado, elas são a porta de entrada para as outras cervejas. Exato. Então, é importante que existam essas cervejas para as pessoas irem se acostumando com estilos diferentes. A Eisenbahn, as pessoas conhecem a Pilsen, mas ela tem uma infinidade de outros estilos. Sim. 17, tá? Para completar, são 17 variedades do produto, tá? Realmente características diferentes e tal. Então, exato, de primeira a gente aprende a beber com as Pilsen normal. Depois a gente evolui e começa a beber as outras. É isso que vocês estão dizendo? Tá bom, então tá entendido. A gente pode dizer que a porta de entrada em termos de sabor e tipo de cerveja para o mercado artesanal são 3, é um tripé. Pilsen, que é a cerveja do dia a dia. Hoje, né, Pilsen de alta qualidade, com puro malte, muito diferente daquilo que a gente vem vendo do conceito de puro malte aí no mercado, e aí nós estamos falando de mainstreams com o conceito de puro malte. Basicamente, a Pilsen, Pale Ale e a Weiss, tá? Essas são as 3 principais
numa escala de consumo e de volume. Bom, o Norberto tá falando aí para melhor. Norberto, a gente vende essa daqui, ó, da Dádiva. Entra lá no site. Compra agora, né? Já compra agora que a gente entrega geladinha. Isso aí. A gente assim, esse é um papo apaixonante, né? A gente deriva o tempo todo para falar da história, da coisa e tal. Mas eu queria falar um pouquinho de marketplace, né? Queria falar um pouquinho de outros formatos mais atuais aí de distribuição. A gente tem aí, né, praticamente uma avalanche da conscientização dos e-commerces, né? Eu acho que a parte que está relacionada de alguma forma ao comportamento do consumidor em comprar alimentos, né, ou questões, fatores do food via o e-commerce, ela está ganhando uma exponencialidade agora, né? E ela se acelerou fortemente com a questão do coronavírus. Eu não estou falando da compra do lanche, da pizza, que isso daí já estava meio engajado, mas a ideia de você agora fazer a compra de supermercado, né, de insumos, esse tipo de coisa. Então a gente vê um potencial gigante em cima disso. O consumo de cerveja, especialmente o do dia a dia, para algumas cidades, né, via telefone ou via WhatsApp, especialmente aqui na minha cidade, a gente tem um serviço, nós estamos em Dayatuba, né, e aqui a gente tem serviços de excelente qualidade em relação a isso, muito antes de iFood, muito antes de outras plataformas aí que promovam essa distribuição, né, pelo menos nessa última milha aí. Mas eu queria falar um pouquinho das plataformas que estão ligadas realmente dos marketplaces de cervejas, né? E um pouco daquilo que a gente encontra de alguns exercícios de venda relacionados aos clubes de cerveja, as plataformas que você compra e tal, e como que isso, de alguma forma, é um pouco que se diferencia da Beercap, né? Porque eu acho que os marketplaces, de uma maneira geral, tem lá uma característica de você dar aquela parada, falar, bom, o que eu vou comprar aqui essa semana, tal, comprou, tal, espera a chegada, vai 5, 6 dias, às vezes, imagino, tal, na sua casa. Mas a Beercap, ela tem essa questão justamente de poder mexer com o seu estímulo, que você possa fazer a conexão, estou aqui numa roda com os meus amigos aqui em casa, acabou a cerveja, estamos falando de cerveja artesanal, vamos lá, entro ali e compro, né? Então, eu acho que existe uma diferença aí de modelos de negócio e eu acho que é interessante explorar isso um pouco. O que diferencia realmente da proposta da Beercap para aquilo que a gente está acostumado aí com os clubes de vinho, né? Os clubes de cerveja e tal? Quais são os prós e os contras que você vê nisso daí? Como que essas plataformas... Hoje os clubes são os que dominam as plataformas online. É o que... Mas ele acaba sendo um pouco impositivo, né? Porque eles têm os sommeliers dele de altíssima qualidade. Muitos deles entendem muito de cerveja, com certificados internacionais. Só que eles escolhem as cervejas que você vai degustar. Esse é o grande problema, na verdade. Você vai receber semanalmente ou mensalmente a sua cerveja e acaba que muitas vezes você não gosta daquele estilo e você recebe na sua casa, né? Tem alguns clubes hoje que você até escolhe um pouco, você consegue definir mais ou menos, mas não é a sua vontade. Hoje a Beercap te dá a possibilidade de você escolher o que você quer. Você pode escolher qualquer estilo a qualquer hora para receber na sua casa. Então, esse é o grande diferencial. Os clubes te impõem uma cerveja. Na verdade, é um modelo de recorrência, né? Tem essa vantagem. Né? Falando agora em termos de um pouco de modelo de negócios, né? Nós estamos falando de uma assinatura e que você acaba recebendo ali um pouco daquilo que você acaba sendo sugerido, né? E aí tem a questão de prazo e tal. E se você acaba recebendo aquela cerveja que você não é muito afeito, ela acaba ficando um pouquinho estocada ali. Isso para bebedor ruim, para bebedor bom, que nem nós, a gente bebe todas, né? Qualquer coisa tá valendo, né? O que não é verdade, na verdade, né? Desculpa. Não é verdade. As pessoas acham que bebem qualquer coisa, mas chega no final, acabam só bebendo sempre as mesmas. E é normal, cada um tem um gosto. Um conceito interessante aí, Feijó e Felipe, o pessoal que está vendo a gente aí, é o seguinte: você precisa, antes de mais nada, né, quando a gente fala do consumidor de cervejas artesanais, né, de micro cervejarias, é você levar a educação.
né? Então, assim, o que eu digo em termos de educação? É você poder explicar quais são os tipos de cerveja, né? Como surgiram esses tipos de cerveja, porque muitos desses tipos de cerveja, apesar de estarem sendo produzidos hoje regionalmente, em baixa escala, mas tem muita história pelo mundo, inclusive, né? Existe Então, uma assim, evangelização, na verdade, né, que é feita em cima do tema, né? E eu acho que é isso que promove a alavancagem do mercado, né? Que ainda, muito embora muito pequeno, a gente vai gostar justamente com esse tipo de iniciativa. Matou a pau, acho que é isso mesmo. Exato. Em E o que é breve, interessante da Beer Cap é que ela proporciona ao consumidor que ele faça a sua cesta de escolha, né? Então, não é uma montagem de uma cesta de escolha em virtude de, hoje nós temos 3 tipos e vamos mandar para o CBB. Não, é o contrário o processo, né, Felipe? É deixar que o consumidor tenha o conhecimento e ele faça a decisão daquele tipo de cerveja que ele quer. Tanto que assim, né, a gente vê hoje alguns atributos que no mercado de cerveja não existiam até então, existiam, mas não eram tão diferenciados, é exatamente essa história de cultura cervejeira, né? O que é a cerveja, qual é o teor, né? O que tem de componentes e principalmente uma questão, né, que eu sempre bati isso dentro das grandes cervejarias, é assim, uma rotulagem totalmente diferenciada, né? Muitas vezes até sem rótulo nenhum, né? Mas é uma cerveja, quer dizer. Então, todo o glamour de se contar uma história de uma cerveja, não importa se ela é uma cerveja produzida em pequena escala e regional, eu acho que esse é o conceito que é importante a gente trazer, que a Beer Cap viabiliza de uma forma que não é impositivo, né? O consumidor se sente livre para poder estar comprando, né, adquirindo a cerveja que vai chegar na tua casa, inclusive gelada, né? E uma outra coisa, né? Uma outra coisa, né, que para poder conseguir fazer essa entrega real de valor, né, que é realmente que esse público consumidor de cerveja artesanal é um público que consome variedade, né? Não acho que a ideia, né, de você poder fazer a escolha de uma, duas, ou mesmo repetir aquilo lá, não é do consumo do dia a dia, né? É justamente da degustação e da variedade. E aí entra uma outra pegada, né, que eu acho que é uma coisa importante. A gente tem uma pergunta da Andréia aqui, que eu acho que está bem na linha do que a gente já ia falar, mas já vou aproveitar e colocar aqui, que é o seguinte: existe um trabalho, né, por parte da Beer Cap de fazer uma prospecção e desenvolvimento de fornecedor, que você tem que ficar correndo a região, mapeando as cervejarias, né, degustando cervejas aí para poder fazer uma validação, então, homologando essas que vão entrar na plataforma aí, né, Felipe? Esse daí é um trabalho árduo também, né? E aí existem dificuldades aí de negociação. Não é árduo na fase de degustação, é árduo na fase de qualificar, de você fazer uma curadoria em cima desse produto tal, e conseguir apresentar com qualidade, né? Só completando aqui, a Andréa está perguntando para a gente aqui, tá? Qual que é a maior dificuldade de trazer cerveja artesanal para dentro da sua plataforma? Vamos lá. Eu fui anotando aqui algumas coisas que eu gostaria de falar, mas voltando. Não, que você não tem direito de falar, não. Quando você quiser falar, você faz o seu programa. Esse daqui é uma live da Unigol. Vou deixar claro isso. Aqui quem fala, se bobear, o corte do microfone. Vamos lá. Hoje ficou um pouco mais fácil, né? Infelizmente, com esse coronavírus, as cervejarias tiveram que se desdobrar para continuar vendendo, né? E nós tivemos uma procura grande. Infelizmente, o consumo não aumentou, mas a procura das cervejarias aumentou bastante. Todas elas tiveram que buscar outras formas de venda e a Beer Cap oferecia isso, né? Oferece isso. Ela dá essa oportunidade. Então, falando sobre curadoria, nós somos uma plataforma democrática. Em breve, nós vamos ter o nosso selo. Então, vamos ter uma equipe de sommeliers que vai dar vai falar sobre a cerveja, vai falar sobre a harmonização, vai comentar sobre cada cerveja degustada, ou no nosso canal no YouTube, em algum lugar.
e nós vamos ter essa parte de curadoria, mas hoje a BeerCap é uma plataforma democrática, a gente quer dar espaço para todo mundo. O que também é um outro, causa um certo problema para a gente, porque muitas vezes as cervejarias não são tão profissionais assim. Então, foi o que o Douglas estava falando. Hoje, a gente tem, no Brasil, tem algumas, a Abracerva dá curso, a ICB dá curso, várias acervas que estão espalhadas por aí, a Science of Beer, mas as cervejarias crescem. Você estava comentando um tempo atrás sobre o cara que faz a cerveja de panela, aí o vizinho gosta, o amigo gosta, o pai gosta, o sogro gosta e acha que ele tem condição de criar aquela cervejaria. E muitas vezes ele foca só na receita e ele esquece que ele está abrindo uma empresa. Sim, e abrir uma empresa engloba N outras coisas, não, que além da receita. E muitas vezes a receita nem é boa, na verdade. Ele só está... Quem está tomando é o sogro dele, é o amigo dele. Então acaba... E ele vai lá, coloca a cerveja no mercado, acha que vai conseguir vender e faz um rótulo. E o Douglas estava falando, ele não se preocupa com rótulo, ele não se preocupa com a história da cerveja, ele não se preocupa com a distribuição, com o custo de produção. Então, muitas vezes, a cervejaria não consegue nem precificar a cerveja dele e quer colocar na nossa plataforma. Sim. E aí não vende. Sim, e aí a gente tem um problema. Aí, Felipe, completando aí o seu raciocínio, o que naturalmente vai acontecer, e isso é necessário, é que as cervejarias também comecem a usar a plataforma para uma conscientização, né? Então, eu vou dar um exemplo de mercado de uma marca maior, como a Eisenbahn, onde em determinado momento a gente tinha lá 17 variedades de sabor, e a gente via que, obviamente, as 3 principais eram a Pilsen Puro Malte, Pale Ale, e a Weiss, né? O restante tinha um volume ínfimo de vendas, né? E a gente não descontinuou, mas a gente aprendeu também a como é que a gente faz a gestão do nosso portfólio em relação ao movimento de mercado. A BeerCap, eu acho que é muito mais até do que uma logística de colocar, que eu acho isso espetacular, colocar as cervejas regionais ou as cervejas até que tem uma representatividade na mão do consumidor, gelada, né, em um tempo hábil que seja ali interessante, a BeerCap, obviamente, ela vai passar a ser também um acervo de muita informação. Com certeza. Então, assim, não é só... Essa é a intenção. Não é só questão de logística que mata também as pequenas cervejarias. É uma questão de adequação com relação ao mercado, né? Quando a gente fala de cerveja artesanal, como você citou o exemplo aí, também não é produzir uma cerveja de qualquer forma, que você em casa você toma, você vai jogar no mercado e vai vender. Não é assim, né? Então, eu acho que assim, você vai ser um acervo de informações que tem que servir de base para essas pequenas cervejarias entenderem também o seu negócio e o seu propósito, né? Um sistema de review, né, de qualificadores que vai fazendo o ranking de uma maneira meio que natural, né, que vai criando um aspecto meritocrático para o produto, né, e vai criando qualidade para o mercado, né? Eu acho que é fundamental isso daí, né? Até porque existe um ponto-chave nessa questão, que é um giro alto, né? O consumidor de cervejas especiais e artesanais, né, é um consumidor ávido por novas informações. Então, o cara, assim, essas cervejarias têm que entender que ela também tem que ter uma rotatividade e uma atratividade dos seus produtos para que ela possa estar presente, para que ela possa se manter em pé. Normalmente, assim, como é que a gente estrutura isso, né? A gente tem, essas cervejarias têm que ter lá 1, 2, 3 tipos de cerveja básicos, entre aspas, que não deixam de ser artesanais, não é porque ela produz uma Pilsen Puro Malte, que não deixa de ser artesanal, porque ela vai estar fazendo isso em pequena escala. Né? Ela tem que entender que isso é o que dá sustentação, entre aspas, ao portfólio, e ela criar, obviamente, depois, né, ela está podendo criar aí, sim, brincar com novos sabores, né, e vários conceitos de cerveja que ela pode
transitar dentro disso. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que precisa também ter um planejamento de negócios, por menor que seja. Sim. Aliás, essa questão, né, que você traz, né, da variedade, né, quando o consumidor ele entra numa plataforma como essa, né, ele espera variedade, ele não está esperando só uma variedade de marcas ali. Não. Mas a questão da paleta dentro de cada fabricante, né, da paleta de cores, né, dentro do sabor da fabricante, passa por uma renovação quase como que a indústria da moda, da coleção primavera, verão, outono e inverno. Tem rótulos que estão presentes numa determinada época na plataforma e daqui a pouco eles não estão mais porque eles deixaram de ser fabricados, né? Mas exato, essa renovação faz com que a roda do consumo também gire, né, no sentido de abastecer essa avidez pela variedade do consumidor. E aí a parceria entre Beer Cap e a cervejaria, seja do tamanho que for, é interessante para que se crie também vamos dizer assim, um pipeline de produtos, né? Ligados à época do ano. Então, assim, tem produtos que eu vou ter contínuos, tem produtos que eu vou ter para pura experimentação. A sazonalidade existe, mas o consumidor final tem que entender também que não dá para as cervejarias, e não é daqui do Brasil, é de qualquer lugar, ficar criando novos rótulos todo mês. Não. Isso é inviável para o mercado. Então, o consumidor tem que aprender a consumir e o cervejeiro tem que aprender a vender. É um mercado que precisa amadurecer ainda. Mas muito no começo. Parece que é moda, parece que tem muita gente falando sobre o assunto, mas todas as áreas que envolvem esse mercado ainda estão tem muito a crescer, não estão maduras suficientes para ter a certeza de alguma coisa. É assim que se faz, é assim que eu vou vender, é assim que eu vou produzir. Ainda tem muito para crescer, muito para aprender. A gente está... O presidente da Associação de Cervejarias Artesanais veio para o Brasil e ele falou, o mercado brasileiro está há 10, 15 anos atrás do mercado americano. Sim, sem dúvida. Então, a gente tem muito ainda para galgar, para aprender, para conseguir fortalecer isso daí. Porque existe exatamente essa dinâmica. Então, você tem que ter aquilo que é a base de sustentação, né? Vocês vão ser a maior fonte de informação para eles, né? Então, tem que ter uma estratégia dentro disso, né, Felipe? E, assim, o que é mais interessante dentro desse mercado de cervejas artesanais é que tem que ter um trabalho elaborado. Você sabe que muitos dos consumidores, eles não sabem nem a marca que eles estão consumindo direito. Ele se identifica com rotulagem, né? Então, assim, tem vários aspectos que são interessantes que eles também precisam estar aprendendo. Você é simplesmente um veículo, né, que vai poder, além de levar o produto até os consumidores de uma forma rápida, do produto gelado, num preço legal, né, você, para os fabricantes, né, vai ter um input de muitas informações que são interessantes para eles e que vai ajudar a eles fazerem a gestão de portfólio. E mais um ponto só a tua estratégia de regionalização é uma estratégia bastante interessante também, né? Então, assim, se o fabricante, né, ele não tem uma variedade tão grande, porque muitas vezes não tem acesso e nem condições em termos de investimento para estar comprando matéria-prima para produzir cervejas muito diferenciadas, mas que sejam as melhores cervejas Pilsen, Pale Ale ou seja lá o que for, da região em que ele está presente. Que aí eu acho que o teu conceito faz uma diferença grande. Galera, já é suficiente para ele conseguir sobreviver. A gente, assim, é importante a gente fazer um bate-bala um pouquinho mais rápido, que a gente já está com 50 minutos de live, e eu tinha algumas coisas que eu queria ouvir ainda do Felipe aí, mas não vai dar tempo, então a gente vai começar aqui a aterrissar o nosso voo aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho do nome, Felipe, né, da história do nome da Beer Cap, né, conta aí o trocadilho que existe, aí, acho que é bem bacana essa história. E também, né, já lança aí a ideia do programa de fidelidade, né, das tampinhas, enfim, aí que você está bolando. A gente está, exatamente. O Beer Cap, na verdade, é um trocadilho, né? Cap é tampinha em inglês. E o nosso programa de fidelidade é baseado em tampinhas. Para quem não sabe, o mercado de cerveja artesanal
é fissurado em tampinhas. Então, apesar de hoje estar tendo um movimento para parar de produzir cerveja em garrafa e transformar tudo em lata, porque aí eu vou uma parte técnica lá, o sabor da lata, na verdade, é o sabor real da cerveja, a garrafa acaba mudando um pouco esse sabor. Voltando agora para as tampinhas, as pessoas têm o costume de colecionar as tampinhas. Eu coleciono, tenho várias em casa, e o nosso programa de fidelidade é baseado nas tampinhas. Então, conforme você for comprando a cerveja, você vai ganhando aí uma tampinha. Só que cap é com P só, né? E aí, como a gente vai criar um aplicativo, em breve o aplicativo vai estar no ar aí, a gente colocou um P a mais. Então, ficou Beer Cap, ficou um trocadilho aí com app, cap. A pessoa geralmente não entende, mas tá valendo. Genial, muito legal. Galera, seguinte, estamos aqui com 8h54, fazendo umas considerações finais aí. Esse papo aqui, a gente... aliás, nós estamos aqui tomando uma cerveja da Beer Cap, né? Acho que o Felipe também está aí, o Douglas não deve ter trabalhado nesse mundo. Essa é regional, de Várzea Paulista, vale muito a pena. E agradecer pra caramba aí a pessoal que está nos acompanhando, interagindo aqui com a gente, obrigado aí, vários amigos aqui, que a gente não teve a chance de chamar pelo nome aqui, mas a gente tá vendo. Temos aqui o backstage que está respondendo para a gente aqui. E, assim, esse aqui é um programa, na verdade, que visa trazer um pouco da... A gente, quando começou a fazer essas lives, o objetivo aqui é que a gente traga convidados aqui que venham falar de inovação, que venham falar de empreendedorismo, né, que venham falar do ecossistema de startups. A gente tinha... muito para falar ainda sobre investimentos nessa área, né, de como que as cervejarias elas acabam... Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, a gente até briefou isso, mas não vai dar tempo, que a gente acabou se estendendo um pouco aí. Então, fica aqui meu agradecimento por quem estava aqui, meu agradecimento especial a você, Felipe, meu brother, meu amigo de empreendedorismo, Douglas, meu parceiro, meu grande amigo, show de bola, autoridade no nosso, é o cara que eu mais conheço, que mais sabe falar de cerveja nesse país. E deixem vocês o seu abraço aí, que a gente está finalizando aí, galera. Obrigado pela participação. Pode ir. Fala, Douglas. Primeiros mais velhos. Acho que foi um prazer participar. Realmente a gente tem muita informação, né? Até para dividir em tão pouco tempo. Eu acho que outras oportunidades vão ser interessantes, até para demonstrar o modelo de negócio como está avançando aí, que eu acho que é um modelo de negócios bastante vencedor. Eu posso falar agora? Só vez. Manda. É a minha primeira live e eu tô eu tô me sentindo quase no programa da Xuxa. Beijo pra mãe, beijo pro pai, beijo pra irmã, beijo pra sogra, beijo pro sogro. O André tá pedindo para esticar mais a conversa, que a gente tá esperando o coronavírus passar para a gente fazer um evento presencial, né, cara? Pois é. Regado às cervejas da Bia. André esteve com a gente aqui também na semana passada, é co-founder também de lá do Founder Instituto, ele tem uma Health Tech na área de saúde mental, um cara sensacional. Obrigado, André, pela audiência aí também, né? E está prestigiando a gente aqui também. Fechamos, galera? Valeu, obrigado Douglas, obrigado Feijó. Foi fenomenal, apesar da dor de barriga, apesar de ficar nervoso aí, mas eu acho que correu tudo bem. Obrigadão. Marcelão, um grande Marcelo, mandando um abraço pra gente também, outro founder de startup, É Demais. Obrigado, André, Marcelão. Galera, a gente tá ficando por aqui, semana que vem a gente tá de volta. Você que curtiu, tá aí, curte o nosso canal da WeGo, dá um pulo lá nas nossas mídias sociais, no YouTube, se inscreve no canal lá, que essa live aqui fica disponível lá. Se você perdeu, vai ficar disponível a partir daqui a pouco, já vai estar lá, e vai estar no Facebook aí também para a gente continuar. Abraço para vocês, até mais. Até mais. Boa, galera. Abraço.